Senhor Jesus, Divino Mestre, com as tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia, aqui estamos novamente reunidos para mais uma oportunidade de aprendizagem, de compartilhamento de ensinamentos que colhemos do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, que realizou uma brilhante interpretação minuciosa, versículo a versículo, do livro de Gênesis de Moisés, assim como do Apocalipse. Também tivemos a honra de estudar e resumir. E temos também trabalhado em outro dia da semana. Que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, tanto no que diz respeito à irradiação, exteriorização, assimilação, implementação no terreno do coração das sementes que temos recebido, para que se tornem árvores frutíferas, para alimentar as nações com um alimento especial, altamente qualificado. Nós agradecemos, repetimos, nos colocamos aqui em sintonia com a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, agremiação, instituição que nos honra por lá estarmos trabalhando há tantos anos, que nós tenhamos o amparo, a orientação, o apoio dos nossos mentores da casa e que os nossos modestos estudos daqui desta noite sejam proveitosos para os irmãos que lá estão em estágio de recuperação, de reequilíbrio e aprendizagem. Que assim seja. Muito bem. Continuando então o estudo de Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 21. Nós iniciamos o estudo desse versículo na última oportunidade e vamos então finalizar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e noite e dia e noite não cessarão. Capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Então, na última reunião, nós iniciamos o estudo desse versículo 21, que diz o seguinte: e o Senhor Deus, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Nós já falamos aqui na última semana de estudo, e esse suave cheiro representam as emanações mentais. As emanações mentais. O que chega ao Senhor não são as carnes queimadas dos animais no sacrifício, e nem aquela fumaça, mas as emanações mentais. O símbolo do sacrifício dos animais, nós vamos voltar a estudar
no versículo 2 aí do capítulo 9. O símbolo é o controle das inclinações más, que representam ainda o, o, o abuso que nós realizamos pelo mau uso dos instintos, que são ferramentas da evolução, que nós desenvolvemos ao longo da evolução para a realização de grandes coisas que nos aguardam no plano da cocriação divina, a partir do momento em que nos tornamos espíritos puros. Então nós nos engajamos com consciência nesse trabalho de cocriação com Deus, de que fala tão bem André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, no seu primeiro capítulo. E o Senhor disse em seu coração, isso representa consciência interna. É cada um de nós que já sente o divino no coração, a presença de Deus no coração, que é definida pelo amor, pelas virtudes. O amor que é a somatória das virtudes. As virtudes, nós dizemos de vez em quando, podemos dizer que as virtudes são os raios decompostos pelo prisma chamado amor que atingem os necessitados de acordo com o aquela vibração específica. Seja ela, em determinado momento vai ser a compaixão, a piedade, em outro momento a energia na educação, por exemplo, daqueles que estão a nós subordinados. Então a energia serena, embora rigorosa, mas que não tem ódio, nem raiva, nem rancor no coração. A energia do educador. Aquela energia, por exemplo, que nós vamos encontrar nos instrutores do livro da Colônia Correcional Maria de Nazaré, tratada no livro Memória de um Suicida. Aqueles instrutores que agiam com energia no processo reeducativo com espíritos recalcitrantes, no suicídio, no homicídio, por exemplo. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Aqui nós podemos trabalhar, inclusive, o plano exterior da terra, naqueles, por exemplo, evidentemente que os fenômenos da natureza, terremotos, inundações, maremotos, não são maldições. São fenômenos naturais da Terra. Mas nós notamos que determinados religiosos costumam definir como sendo a punição divina que atinge o homem. Não, Deus não pune. Não castiga e não amaldiçoa. Deus é o bem absoluto, é o amor absoluto. Nós aprendemos com Allan Kardec sobre isso com muita simplicidade, uma síntese extraordinária de Kardec, quando ele diz que o mal é o seu próprio remédio. Logicamente que nós aqui já entendemos o mal como sendo o mau uso que nós realizamos do livre-arbítrio, o mau emprego dos nossos instintos. Quando nós mal utilizamos os instintos, quando nós já temos a consciência da lei, já saímos do estado de
nulidade moral, já temos consciência da lei, já concordamos com a lei, mas nós ainda somos indiferentes para com a observação da lei, nós vamos continuar utilizando mal os instintos ancestrais e aí vamos gerar no coração as imperfeições. Isso que é o mal. Porque Emmanuel vai dizer, por exemplo, uma outra síntese de Emmanuel muito, muito interessante. Na carência da humildade, surge no coração do homem os enquistamentos do sentimento, quais sejam o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a cobiça, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Obviamente que a exteriorização natural das paixões, como orgulho, egoísmo, vaidade, cobiça, inveja, ciúme, ódio, são ações complexas que vemos todos os dias no mundo. O resultado, que vai servir de instrumento da justiça para retardatários na evolução. Instrumentos do escândalo. Corrigindo o coração pelo trabalho de educação moral, a arte de formar caracteres, conforme Kardec nos instrui, nós vamos eliminar a imperfeição. E o coração vai ser fonte de novas coisas, de forma natural. Então, por isso que Deus não pune. Não é necessário punir, nem castigar, e nem amaldiçoar, porque a própria carga das paixões, das imperfeições, amigos, é uma punição pelo desconforto que causa no coração. Isso aqui é a punição. Agora, evidentemente, que o espírito recalcitrante, que já conhece a lei, mas que não quer se reajustar, evidentemente que a misericórdia divina vai, de fora para dentro, vai ajustar uma existência para que aquele espírito possa corrigir-se, deixar de praticar o mal. Está muito bem sintetizado na questão 262A. E Deus não apressa a expiação. Sabe esperar, mas pode impor certa existência ao espírito que, pela sua ignorância ou má vontade, não quer se aperfeiçoar. Mas essa existência não é punição, é misericórdia, para que o espírito interrompa aquela esteira complexa de reflexos, de hábitos complexos que ele vem praticando. Perceberam? Eu acho que todo mundo aqui já entendeu bem esse aspecto. Então, quando o espírito ele é trazido a uma existência difícil, não é para punição, é para vivenciar o amor. Para vivenciar o amor. Ele é destituído de certas prerrogativas para vivenciar o amor. Nós temos tido, por exemplo, na nossa reunião, situações em que nós temos tido a manifestação de espíritos que foram escravos no século XIX. Esses espíritos foram escravizados, colocados numa situação difícil, em função da necessidade de quebrar uma rotina, ainda alimentada ao longo do tempo. Quebrar uma rotina e começar uma nova etapa. Então é uma existência de muita dor, de muita dificuldade, mas cujo propósito é cercear o livre-arbítrio de quem vem utilizando mal o livre-arbítrio. Então, um escravizado, ele está à mercê do Senhor. Não tem o livre-arbítrio. Então, ele é obrigado a obedecer. Ele é obrigado a obedecer.
Então é aquela imposição para desenvolver mais rapidamente a humildade, a obediência. Então, o que levaria, às vezes, vários séculos é feito com uma existência. Então, esse é o propósito. Então, e também não quer dizer que a existência foi de todos os irmãos que foram escravizados. Não significa que as existências foram impostas. Vários pediram essa existência para burilamento. Vários pediram. Então, essa ação decorre, bênção e maldição decorrem de um posicionamento interno do homem. No caso da maldição, que realizou um desvio. Lembram-se lá do dissertação de Paulo, na questão 1009, que eu repito sempre? O que é a dor? O que é esse desconforto interno causado pelas imperfeições? Aquele componente necessário para que o espírito desgoste do desvio que ele fez. Por que ele fez o desvio? Porque o objetivo da criação é cultuar o amor, a justiça e a ciência. Quando nós negligenciamos e adotamos cultuamos a ignorância, o ódio e a injustiça, nós estamos realizando um desvio no campo dos sentimentos e vamos alimentar e gerar imperfeições. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais amaldiçoar a terra. Esse aqui é o Deus interno. O espírito consciente que tomou a decisão consciente de se transformar. Então ele diz em seu coração: não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem velho, do homem antigo. Vou me esforçar. E há virtude sempre que resistimos ao mal. Então, a partir do momento que nós resistimos aos impulsos das imperfeições, das paixões, porque é aí que nasce o problema, na imperfeição, já falamos, vou repetir um pouco, o sentimento descontrolado, aí é que nasce o problema. Nascem os pensamentos, os sentimentos são fontes dos pensamentos, e que vão se concretizar em ações. Não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Aqui, eu recolhi do Honório, porque ele veio trazendo a instintividade animal. Então, no mundo, como a terra de expiações e provas, constituído por três grupos de espíritos, como já temos estudado, selvagens, semi-civilizados e adiantados, esses espíritos nas faixas da infância da humanidade, na sua meninice terrena, eles evidentemente serão bastante instintivos. Ou não? Vão manifestar sua índole. Qual a índole que eles trazem? Da sua faixa de evolução. Qual é a faixa de evolução? Selvagem e semi-selvagem, semi-civilizado. Enquanto, veja bem, o selvagem e o semi-civilizado, amigos, em tese, ele ainda não pratica o mal, tá? Ele ainda não pratica o mal. Quem pratica o mal é o mais adiantado, que já tem conhecimento da lei, mas quer viver no nível do embrutecimento. Ficou claro isso ou ficou difícil? E eles estão no estágio de nulidade moral. Nós falamos aqui de vez em quando e vamos buscar aqui a questão 954.
se não me engano. 955 ou 954? 955. A pergunta é: as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos podem ser consideradas suicidas, sofrendo assim as consequências de um suicídio? Elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais pela força do que pela própria vontade. Julgam cumprir um dever e não é esse o caráter do suicídio. O que torna desculpável o ato que praticam é a ignorância, bem como a nulidade moral em que se acha a maioria delas. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Então, espíritos que estão nas faixas iniciais do desenvolvimento da razão, que ainda estão tomando contato com a lei, e eles estão em nulidade, estágio de nulidade moral, amigos. Eles ainda não têm culpa das suas ações. Porque Deus olha a intenção, como está muito bem aqui implícito no argumento, é que a intenção delas qual que é? Cumprir um dever. Então a intenção é boa. A intenção é boa. Que é o cheiro que o Senhor quer sentir. Das boas intenções. As vibrações boas. Agora, quando o espírito ele transita do estágio selvagem para o semi-civilizado e depois para o mais adiantado. Então, quando ele aporta no plano dos mais adiantados, intelectualmente falando, aí já acaba a nulidade moral. Acaba a nulidade moral. Agora, o espírito, na faixa da selvagem e semi-civilizada, ele permanece sob o impacto da lei. Por exemplo, nesse caso aqui da nulidade moral, do exemplo citado, das mulheres que elas obedecem cegamente, elas vão sofrer a dor daquela ação. Essa dor é bastante instrutiva, porque é uma dor muito lancinante para o espírito. Então, por que nós estamos estudando aqui com tanta ênfase, buscando esmiuçar texto de Gênesis, associando com a doutrina espírita? Que é para nós, amigos, não ficarmos à mercê das nossas irreverências, da nossa impulsividade, tomarmos as rédeas do destino e, com isso, diminuirmos a necessidade do impacto de fora para dentro da lei, que a lei opera na sociedade. Vivemos numa sociedade bastante complexa. Nós somos impactados até por espíritos, esses mais adiantados, que distorcem as leis até nos nossos lares, pela internet. Quantas pessoas aí não caem nos golpes aí e perdem dinheiro dentro de casa pela ação desses elementos complexos? Então, é o impacto da lei. É o impacto da lei. Uma perda material assim, considerável em função de um roubo. A lei diz, não roubarás. Mas tem aqueles elementos que conhecem a lei, mas eles preferem continuar praticando a lei do menor esforço, característica do reino animal. Os animais procuram agir com o menor esforço possível. Eles procuram ser por exemplo, quando vocês observam um leão caçando,
Vocês observam que ele procura aproximar sorrateiramente o máximo possível das suas presas. Para quê? Para minimizar o esforço. Porque ele vai ter um gasto de energia para capturar. Já tem ali uma necessidade batendo no estômago, que é a fome. Então, se ele esforça-se muito para perseguir uma presa, gasta mais energia. Então, eles minimizam. E eles armam estratégias. Vocês já devem ter observado. Um bando de leões, eles agem em conjunto. É o uso aí da inteligência embrionária. Então, quando o espírito aporta nas faixas da humanidade, ele traz tudo isso na sua como substrato e vai utilizar segundo os seus propósitos. É a lei do menor esforço. Então, o elemento hoje em casa, no computador, utilizando-se de um computador com ar-condicionado, ele aplica golpes e se enriquece. Enriquece para o quê? Para embrutecer-se. Porque, obviamente, que o dinheiro que ele vai ganhar, ele vai usar para ações complexas no mundo. Então, aí, esse espírito pode ser um espírito selvagem, iniciando a sua caminhada nos planos da razão, usando da sagacidade, pode ser um semi-civilizado, pode ser um adiantado aí que tem conhecimento da lei, mas ele está buscando o menor esforço. Então nós não podemos julgar. Para todos eles tem a lei é a mesma. A lei humana é a mesma. Para todos eles. Porque quando eles são pegos pela lei, essa ação da lei é o impacto de fora que vai inserir naquela mentalidade uma mensagem. Ó, essa prática traz sabor, traz sofrimento. Será que vale a pena? E aqueles que pesam custo-benefício. Muito bem. Porque a imaginação do homem má desde a sua meninice, isso no caso dos adiantados, que é o nosso caso aqui, os intelectualizados da Terra, que ainda alimentam a instintividade. Não estão interessados ainda em desenvolver as virtudes com empenho. Eles às vezes até têm um ato virtuoso, mas é na força do natural, certo? Eles não estão empenhados em fazer o bem, porque senão eles mudariam não fariam certas coisas. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Por quê? Nós estamos trabalhando aqui com o Noé, que é o homem da consciência desperta, que adota a lei de Deus como padrão de vida e busca praticar a lei. Se esforça por praticar a lei. Então, isso não precisa mais, amigos, da dor como impacto de fora para dentro, para despertar. Ele já se despertou, está no trabalho. Então, porque o Senhor que diz no coração somos nós mesmos. E o Senhor que fere somos nós mesmos. Esse é o ponto que nós precisamos dele nos conscientizar. 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. A dualidade simboliza a dualidade necessária como o impacto de fora. Precisamos do dia e da noite, precisamos porque nós, por exemplo, por que nós precisamos do dia e da noite?
A nossa estrutura física precisa do repouso da noite para dormir, para repor as energias. E o espírito pode também se desprender e realizar atividades, como nós temos exemplos aí. Acontece conosco. Mas no futuro, o futuro da humanidade, com o aperfeiçoamento, evidentemente que essa necessidade de repouso vai diminuir. Por quê? Porque o homem do futuro, o homem do futuro, ele vai desligar-se do seu corpo em vigília para realizar certos trabalhos. Nós vamos ter outro tipo de vivência. Então não vai ser necessário mais o sono, a biologia será diferente, melhorada, porque o espírito está harmonizado. Então ele não precisa dormir para esquecer certas coisas, certos problemas, certa dificuldade. E retemperar-se durante o sono, junto aos amigos espirituais, que vão incentivá-lo a perseverar, ter paciência, ter resignação. No futuro não haverá necessidade disso na Terra. Isso é necessário em mundos como a Terra, que são mundos de expiação e provas. Então, é preciso. Ainda vai durar. Nós podemos trabalhar isso como sendo sementeira e cega. Semear requer um esforço. Precisa arar a terra, adubar, e depois o esforço para colher, certo? Que é a perseverança. Então, se vamos vencer as inclinações más e desenvolver as virtudes, acabou a sementeira. O esforço. Sementeira simboliza esforço. Por exemplo, o domar inclinações más, o praticar o bem. Porque o bem ainda em nós, de um modo geral, ainda não é natural, automático. Ele ainda requer um esforço, nós precisamos ainda de vigilância, vigiar certas coisas, ter um controle, para que aquele nosso natural, está aqui expressado, simbolizado aqui pelo mar desde a meninice, que é o reflexo condicionamento, ainda emerge. Então, por isso que precisa do esforço. Cessado o esforço, havendo a conquista, não haverá mais sementeira. Então, frio e calor, que é o frio, imperfeição, não é? Frieza de espírito, dureza de coração, falta de empatia, por exemplo. Calor, ardência das paixões. Verão e inverno, mesma coisa. Não é? Verão, nós somos acossados pelo aguaceiro, que também remete à complicação das paixões que mantemos, que nos acossam, de dentro para fora. Dia e noite, sombra, luz e sombra. Dia, luz, consciência tranquila, esperança, otimismo, confiança, resignação, paciência. Dia. Noite, os momentos de desequilíbrio, de desarmonia, de turbulência interna. Tudo isso nos mantém nos mundos expiação e prova. Certo? Enquanto a Terra durar. Então, do ponto de vista exterior, a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Ela vai durar, vamos arredondar para 5 bilhões de anos. Os cálculos astrofísicos
define que ela vai durar mais 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. Porque em 5 bilhões de anos o Sol vai se tornar uma gigante vermelha e vai incinerar a Terra. O Sol vai se expandir e vai incinerar Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e vai se aproximar de Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Então ali as luas, por exemplo, de Júpiter e Saturno, que tem muita água congelada, podem se tornar mundos habitáveis, que vão desenvolver vidas. Vida no futuro, daqui a 5 bilhões de anos. Quer falar alguma coisa, Luiz? Está vendo que você fez um movimento? Esse vídeo que você está falando de plantar e colher, eu estava tentando lembrar aqui, a gente pode fazer uma ligação com aquela fala de Jesus no Sermão Profético, no Mateus 24, em que ele fala que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Ou quando ele fala também que, eu esqueci, quando ele fala que do último ceitil, que a gente vai ter que... Vão ter que pagar até o último ceitil. Tem que eu pagar até pagar o... reparar, né, Exato. as nossas dívidas, né? Nós vamos reparar o último resquício das imperfeições. Não, imperfeições não podem permanecer. Perfeições que permanecem significa estagnação, cristalização. Aí os céus e a terra não passam. O espírito vai sendo transmigrado de mundo em mundo. Cada mundo com um céu e uma terra de uma compreensão diferente, em função dos elementos da estrutura da estrela, da atmosfera do planeta, porque o nosso Sol é uma estrela amarela, segundo aí as informações, e a nossa atmosfera filtra a luz do Sol, e a luz do Sol para nós é branca, certo? E o céu é azul em função dos átomos, das moléculas e dos átomos presentes na atmosfera. Outros mundos, temos estrelas vermelhas, estrelas azuis, por exemplo. Então, evidentemente, que a atmosfera vai filtrar de forma diferente a luminosidade. Então, por isso que céus e terra não passam para os espíritos recalcitrantes. Os mundos vão se sucedendo pelo movimento da transmigração. Nesse sentido aí que nós podemos entender, além de outros que nos escapam nesse momento. Então, nós podemos dizer o seguinte, que enquanto a dureza da Terra permanecer, na terra do coração, enquanto a dureza, a aridez permanecer, vai permanecer a necessidade de sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno. Enquanto permanecer os pedregais, o espinheiro, conforme aprendemos lá na parábola do semeador, significa a necessidade de reencarnações. Mais alguma coisa, Luiz, você quer dizer? Era esse viés mesmo, que ele fala que enquanto a terra durar, né? Então, enquanto durar para cada um, né? Esse que você está falando aí, né? Aqueles que conseguiram fazer o seu dever de casa, vamos dizer assim, precisarão mais reencarnar, ou seja, para esses a terra passou.
né? Exato. Terra Você passou. vê um outro. Terra passou. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Bom, já temos repetido muito essa questão da bênção. A bênção é movimento interno. A bênção é a qualidade nobre em radiação. É a virtude em radiação, porque ela elimina o sofrimento, elimina a angústia, elimina o desconforto. Nesse sentido, embora vivendo num mundo complexo como o nosso, então, de dentro para fora, o elemento consegue se manter harmonizado. Os acontecimentos de fora vão tendo cada vez menos prevalência no mundo interior, menos capacidade de afetar de forma desagradável, por causa do entendimento que melhora. Hum. Entendimento melhora, desenvolvemos virtudes, então as coisas de fora passam a ter importância relativa, não é? Então esse é o ponto. Então esse é um movimento interno. Os filhos são as obras. Se nós estamos internamente nós já estamos buscando o bem, sermos bons, estamos nessa dinâmica, qualificando qualificando os propósitos sempre pelas boas intenções. Então, evidentemente que os filhos, que são as obras, pensamentos, palavras, atitudes e ações, serão de acordo com essa qualidade interior. Porque o estado de espírito exterioriza-se. Então, a produção de frutos, que são as obras, serão frutos que vão atender à necessidade das nações. Nós vamos estudar no Apocalipse, mais à frente, que na Jerusalém que desce, tinha uma árvore, né, que atendia, cobria os dois lados do rio, uma coisa mais ou menos parecida com isso, que atendia, matava a fome das nações, ou seja, é o fruto qualificado, o fruto que pode ser ingerido pelo próximo, pode ser metabolizado. Que fruto é esse? No campo do contato pessoal direto, exemplos, boas palavras, boas atitudes, são frutos, são exemplos que podem ser copiados, podem ser assimilados pelo outro coração. Esse é o sentido. Frutificai e multiplicai-vos nessa tônica. Então, por exemplo, frutificai e multiplicai-vos. Noé soltou a pomba, lembra-se? Soltou a pomba que foi capaz de alimentar-se de oliveira. A pomba, que é uma ave, ela simboliza os pensamentos, os voos do pensamento. Pomba. E ela define simplicidade, humildade, uma certa pureza. Então, o que isso simboliza? Simboliza que Noé, que é o homem da razão iluminada, solta pensamentos
qualificados, capazes de alimentar-se da oliveira. Ou seja, pensamentos qualificados que vão conectar-se com pensamentos da mesma natureza, de cunho elevado. Esse é o símbolo aqui do alimentar-se, que é ingerir. Então, o pensamento do homem iluminado é pautado pelo bem, pela bondade, pela simplicidade, pelas virtudes de um modo geral, e vai conectar-se com pensamentos do mesmo padrão, que simbolizados aqui pela oliveira. Oliveira, nós já estudamos aqui bastante, aprendemos que árvores simbolizam pessoas. Árvores simbolizam pessoas. E a oliveira é a árvore que produz. Ela capta a luz do sol, faz a fotossíntese, produz a azeitona é macerada e exterioriza o azeite, que é combustível da luz. Então o símbolo aí é bastante expressivo. Eu disse aqui anteriormente que nós, estando harmonizados de dentro para fora, o que vem de fora vai ter pouco impacto na nossa vida, individualmente falando. Individualmente falando, tá? Não quer dizer que nós não vamos sofrer com a situação de um filho, de uma esposa, de um marido. Estão entendendo? Porque isso decorre da capacidade de empatia também. Então, a oliveira é a árvore pessoa, é a pessoa que já capta a luz divina. A luz divina, amigos, ela é irradiada para todos. A luz divina, no campo prático da existência, ela, aqui na Terra para nós, ela se manifestou didaticamente por 3 grandes revelações: Moisés, Jesus e o Consolador, o Espiritismo. Então, a luz divina, para desenvolver a luz divina, o sistema é o sistema mais excelente, vamos colocar assim, mais claro, mais nítido, que não deixa dúvidas, são os trazidos pelos hebreus. 10 mandamentos, que Jesus resumiu em 2, e que o Espiritismo hoje amplia o leque e nos ensina que os 10 mandamentos trabalham as chamadas leis morais, que são nossos instintos. Não roubar, não matar, não dizer falso testemunho, que é para conter as inclinações más. Então, a oliveira, por definição, é a árvore que irradia a luz divina, conforme nós estamos aqui aprendendo. A luz divina, o amor, a sua expressão mais elevada, é a oliveira, que compreende a existência de Deus, compreende os seus atributos, compreendemos que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para modelo e guia, que já compreendemos a imortalidade da alma, a reencarnação, estamos buscando pautar nossa existência pelos valores elevados. Então, essa é a oliveira digna desse nome. Então, nós já vamos ser capazes de identificar no próximo os melhores valores que eles exteriorizam, ou vamos saber identificar os valores complexos para que nós possamos não imitar e
ajudar esses irmãos. Ficou claro o raciocínio aí? Ficou muito amplo. Porque o assunto, nós aqui aproveitamos os símbolos para falar de coisas transcendentes. Que aprendemos que as árvores simbolizam as pessoas. O cego lá que começou a ver, veja os homens como árvores que andam. Então as árvores simbolizam as pessoas. As árvores sintetizam a luz do sol e nós, na faixa aqui do Noé, estamos buscando sintetizar a luz divina, manifestada no mundo por Jesus, que é a sua manifestação e concretização. Então, uma luz de uma natureza que nós precisamos concordar que ela é luz. Porque há quem menospreze Jesus. No tempo de Kardec enfrentou problemas com os mais científicos que não concordavam com a ideia religiosa implícita no espiritismo, a consequência religiosa, evidentemente, e porque as religiões nos ensinam sobre a imortalidade e sobre a reencarnação. O espiritismo vem colocar isso na linguagem moderna atual, para que todos entendam, tanto o homem de ciência quanto aquele que não tem tanta ciência assim, mas tem entendimento, capacidade de entendimento, tem inteligência. Então, o nosso momento agora é aquele da Mateus, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. O que diz lá? Vamos lá recapitular? 15 e 16. 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, amigos, o que nós edificamos no alto da nossa evolução, na estatura da nossa evolução, não pode ser escondido. Vai se manifestar. Se nós não nos esforçamos por domar as inclinações más, o que vai se manifestar são as inclinações más. Porque nós ainda não somos espíritos puros. Estamos em aperfeiçoamento. Certo? Nos esforçando para desenvolver a luz, cujo modelo é Jesus, nós vamos começar a manifestar uma verdade diferente daquela que representava a nossa natureza milenar, simbolizada aqui nessa fala. É má desde a sua meninice. Ou seja, na infância nós já expressamos a nossa complicação. Então, continua aqui o apóstolo. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na sala. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, o objetivo é a manifestação das boas obras. Porque se nós não manifestarmos boas obras, amigos, as obras más continuam manifestando. Naturalmente, alguma coisa vai ser manifestada. Vai ser manifestada. Então, por isso que nós aqui entendemos Noé como sendo o homem da razão iluminada, que já identifica o que precisa ser transformado, precisa ser modificado e se empenha
Evidentemente que tem aspectos que mesmo nós nos empenhando nesta existência, nós não conseguiremos mudar agora. Então é preciso ter paciência com o que nós não conseguimos alterar neste momento. Preciso ter paciência. Fala aí, Luiz. Pode falar. Caminhando já para o encerramento aí, ó. Então tá. Quando a gente volta lá em Gênesis 1, 28, tem uma frase bem semelhante com essa. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai. E aqui, e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse: frutificai e multiplicai. Me deu uma sensação de. Dá uma sensação, não, é o que eu penso, né? De uma contínua misericórdia. Ou seja, o reinício está sempre presente, não só individualmente, né, enquanto eu estou precisando reiniciar, mas mesmo quando eu já superei, outros estão vindo atrás que vão continuar precisando, né? E a certeza de que toda vez que eu me prontificar para um trabalho no bem, para um trabalho compatível com aquilo que eu já sei, que eu já sou capaz de fazer, eu terei sempre essa ajuda, né, para fazer, executar isso no meu dia a dia. E serei incentivado e não só incentivado, mas eu acho assim, é necessário que eu multiplique essas coisas, né? Que eu não guarde só para mim, que eu, igual você falou aqui, que eu manifeste o que eu tenho em mim, né? Ou seja, a cidade que está edificada, né? Sobre o Sim. monte, ela tem que se manifestar. Porque se nós não manifestamos, nós não temos. Nós não temos. Sim, O que nós não entendi. manifestamos ainda é porque nós não temos. Uhum. Nós temos o conhecimento intelectivo daquele conteúdo, mas não temos ainda no coração porque não manifestamos. Só vamos ter quando estiver sendo manifestado. Então, ele se abençoou. Bênção é estado de espírito, de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, de satisfação, que se irradia. Consigo mesmo também, né? Não, porque é o seguinte, o conteúdo, o conteúdo, o conteúdo das virtudes é bem-estar natural. O conteúdo das virtudes é bem-estar natural. Certo? Então, essa é consigo mesmo já na fonte. E você já é uma fonte que irradia o bem-estar. E esse bem-estar que você irradia, para que eles. Naturalmente, ele vai buscar envolver o próximo em alguma medida, que é o bem sendo praticado. Então, a virtude por si só, ela impõe naturalmente uma ação positiva no mundo. Não tem como você ser virtuoso e não ter uma ação positiva no mundo. Não é possível. Então não tem virtude. Não tem virtude. Tem egoísmo, tem orgulho, tem vaidade. Certo? Não tem. A virtude impõe a necessidade de você auxiliar, de alguma maneira, buscar o bem em todos os lugares. Perceberam? Então nós ainda, lamentavelmente, amigos, estamos longe de uma condição de pureza espiritual. Estamos longe ainda. Nós estamos aqui nos esforçando para permanecer na terra da regeneração, para terminar a depuração.
Esse é o nosso esforço. E graças a Deus que o processo é lento. As pessoas às vezes reclamam, a transição é lenta, está demorando. Porque se ela fosse rápida, nós talvez não estivéssemos aqui na Terra. Se fosse rápida, estaríamos aqui na Terra? Alguém pode levantar a mão e dizer que estaria na Terra? Nós também somos beneficiados pela morosidade da transição, que às vezes a gente, tá demorando, né? Podia ser mais rápido. E quando eu falo essa frase que está demorando, é porque eu sou retardatário. Exatamente. Porque se eu não fosse, eu não estava falando isso, eu já tinha passado. Você já expressou que uma complicação, você já expressou aí que alguma virtude está faltando. Nessa simples reclamação, está faltando alguma virtude. Com No certeza. mínimo, falta de confiança em Deus, nos seus propósitos. No mínimo. Então, amigos, nosso tempo esgotou. Semana que vem nós vamos terminar o versículo 9 e avançar, versículo 9 não, primeiro versículo do capítulo 9, e iniciarmos o estudo do segundo versículo. Que Jesus nos abençoe.